Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar o like, vai deixar o hype, vai compartilhar com os amigos e também vai deixar o seu feedback aqui nos comentários. Bom galera, hoje é sexta-feira, 25 de outubro e eu vou soltar esse vídeo no mesmo dia que eu responder, em virtude da nossa live que está marcada para segunda-feira às 8 da noite com a Alana Fonseca. Nós vamos bater um papo aqui sobre alguns assuntos do momento no futebol, falar um pouco também sobre a carreira dela, para quem não a conhece, ela que é uma jornalista em início de carreira, espectadora aqui do canal, conheço o trabalho dela, então estou convidando todos vocês a assistirem a live de segunda e eu estou pensando se não é melhor fazer desse jeito, Na sexta-feira a gente já grava o vídeo da caixinha e já solta na própria sexta-feira mesmo. Mas eu tô pensando porque eu tenho que ter algum plano B ali para colocar na segunda. Não sei se sempre eu vou conseguir fazer live, ou se sempre vai ter uma pauta para poder cobrir ali o espaço, o buraco da semana. Mas vamos deixar esse assunto para mais tarde. Vamos nos concentrar então aqui na caixinha da semana. Já agradecendo a todo mundo aí que mandou pergunta. Tem bastantes perguntas. Sempre ressaltando, que eu vou responder todas as que não forem repetidas, tá? Que eu não respondi em outras caixinhas. Eu sei aqui que tem pergunta sobre qual é o meu 11 da seleção, que eu já respondi pelo menos umas 3 vezes aí nas primeiras edições aqui desse retorno, do quadro da caixinha. Então quem mandou essa pergunta já fique sabendo que já tem essa resposta em outras edições, então eu não vou ficar respondendo a mesma pergunta de novo, beleza? Espero aí a compreensão de vocês. Vou tentar ser um pouco mais sucinto também nas respostas, porque o último vídeo ficou com uma hora e pouquinho ali, 1 hora e alguns segundos. E minha intenção é fazer um vídeo um pouco mais curto, até para não espantar vocês aí, que não gostam de perder tanto tempo assim, assistindo uma coisa longa. Então vamos lá, vamos começar aqui com a caixinha dessa semana, beleza? RenCR.90. Quais os erros acredita que o Paiva esteja cometendo com o elenco do Vasco? Cara, o elenco do Vasco é um elenco limitado, Falando de time titular, eu, que não sou vascaíno, diga-se, tenho uma crítica muito grande à escolha dos zagueiros que ele faz, ou pelo menos vinha fazendo até um dia desses, que era deixar o João Vitor, que é o melhor zagueiro do Vasco, no banco, para colocar juntos Maicon e Léo. Um dos dois obrigatoriamente vai ter que jogar, mas ao lado do João Vitor, e isso já é por si só um problema. Quando ele escolhe colocar os dois juntos, ele já está criando um novo problema maior ainda, porque ele tira o melhor zagueiro do elenco do 11 titular. E aí é um erro que foge um pouco do controle do Paiva, da diretoria do Vasco, de não ter trazido um outro zagueiro com melhor nível do que Maicon e Léo, e a nível de titularidade para poder ser um acréscimo de qualidade nesse elenco do Vasco. Outro problema é também não ter trazido mais reposições, por exemplo, a nomes que se lesionaram nas pontas, o Adson e o David, por exemplo. Claro que não dá para prever que você vai perder esses jogadores lesionados, mas o Vasco está sem outras opções. Trouxe o Emerson Rodrigues, que é muito limitado, a torcida não gosta dele, pega no pé. E está usando o Pumita, que é um lateral direito mais ofensivo. Até gosto dessa solução do Paiva, de colocá-lo como ponta, e aí trazer um outro lateral mais equilibrado, no caso o Paulo Henrique, para jogar ali na primeira linha. Mas isso denota uma carência muito grande no elenco do Vasco, que é a falta de pontas. E uma solução que não é possível seria utilizar o Payet ou o Coutinho em uma das pontas, como eles já fizeram na carreira e fizeram em um jogo, foi um teste e já se provou totalmente errado naquele jogo contra o São Paulo, pré-jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Não é uma alternativa, porque eles são pouco intensos, pouco velozes, não ajudam na marcação, então o Vasco tem esses problemas aí no elenco que não necessariamente são culpa do Paiva, beleza? Mas essa opção aí, que parece que ele não vai fazer mais, de colocar o João Vitor no banco e Maicon e Léo juntos, esse aqui é 100% na conta dele, beleza? Heraldin_V13. Além de ser versátil, você acha que um treinador deve focar mais na parte mental dos jogadores? Sim, porque hoje não só a tática, mas o psicológico, a parte física e a parte técnica são os 4 pilares, do futebol. Então não adianta você trabalhar só a parte teórica, a parte organizacional, coletiva, sem bola, com bola, onde vai ocupar espaços, e não trabalhar as outras partes do jogo. Um time totalmente equilibrado tem que ter
esses 4 pilares em harmonia, beleza? Hamilton, não tô conseguindo ler aqui o sobrenome. Perdão, Hamilton. Qual é o perigo de defender congestionando o meio e deixar os flancos livres para os adversários? Eu já vi aqui, tem uma segunda pergunta do Hamilton, e ele já começa meio que respondendo, né? Falando sobre jogada de inversão, que é um dos padrões de ataque mais usados atualmente. Quais são os outros? Cara, jogada de inversão é um dos principais perigos de se defender, deixando os flancos livres. Porque é muito mais fácil para o goleiro tirar espaço ou tirar a tomada de decisão certa do atacante quando o atacante vem correndo de frente para ele. Ele pode se adiantar, e aí força uma ação do atacante de tentar bater por baixo e ele estica a perna, tentar bater por cima e ele erra o alvo, tentar cavar e ele erra normalmente a força, né, da cavada, ou o tempo para poder fazer a bola subir e cair no tempo certo, tentar driblar o goleiro, e às vezes o atacante não tem tanta habilidade assim. Então, quando o ataque é frontal, o goleiro tem mais armas ali para tentar fazer o atacante errar. Quando você cede um lado, mesmo que você tente cobrir o lado atacado, e numa inversão de bola encontra um lado cego, esse atacante vai atacar o goleiro em diagonal. E aí, se o goleiro fecha esse lado, o atacante pode simplesmente rolar para um companheiro que encontra o gol aberto, o gol mais livre ali, para poder fazer o gol. Quem joga videogame ou quem joga pelada em campo de 11 ou em quadra, sabe que é muito mais fácil e é muito mais perigoso atacar em diagonal do que de frente para o gol. É mais fácil você errar o gol atacando de frente do que em diagonal, beleza? E outros padrões de jogadas aí que são usados atualmente, o jogo posicional, né, a aproximação no setor da bola, o contra-ataque, a bola parada, o chuveirinho. Inclusive, isso vai me dar aqui uma possibilidade de eu poder fazer uma crítica. Estava até conversando com um amigo meu esses dias. Cara, por que todo time quando enfrenta a retranca acha que vai fazer mais gol levantando, cavando bola para a área e tentar explorar o jogo aéreo, o famoso chuveirinho? Cara, se tem mais gente dentro da área do adversário, e o futebol normalmente é um jogo onde as defesas ganham dos ataques em, 90% dos lances, se você ficar chuveirando bola, você vai só consagrar o zagueiro que vai ficar ali, ó, tirando bola de cabeça na maioria dos lances. O que é mais inteligente? Finalizar de fora da área, tem mais gente na frente do goleiro. A chance dele não ver de onde está saindo a bola, ou da bola desviar e acabar morrendo no gol, é maior do que você acertar um cruzamento no meio de 10 defensores e conseguir fazer o gol. Tem time mais qualificado que consegue atrair a defesa do adversário tocando a bola, e aí se o adversário não necessariamente está jogando pelo empate ou para segurar um resultado, ele vai perder a paciência, vai se adiantar, vai gerar espaço, e aí o seu time tem que ter jogadores nesses pontos estratégicos, né, entre linha, ou abertos, ou entre ali um marcador e o outro, para poder receber essa bola no espaço livre e aproveitar o espaço deixado por essa saída dos defensores do campo de defesa, beleza? Então, para mim, essas são as principais jogadas aí do futebol atual. Júnior Bode. Sobre o modelo de técnicos, sistemático e versátil ou ainda mais psicológicos? Acho que tem a ver com aquela outra pergunta, né, sobre focar na parte tática ou na parte mental, enfim. Acho que o técnico tem que ser o mais versátil possível e tem que ter um bom jogo ali da parte psicológica também para conversar com os atletas, porque você ter a sua ideia convencida por um grupo ali de 30 jogadores, convencer quem está jogando a fazer aquela ideia que você tem para o jogo ser bem aceita e fazer com que esses jogadores executem da melhor forma possível. Convencer quem não está jogando de que o melhor para o time é que aqueles 11 realmente joguem, mas que eles vão ter uma boa minutagem ali, uma boa estratégia de utilização, você deixar todo mundo satisfeito com os minutos que está jogando, tudo isso depende muito da parte psicológica, então tem que ter, beleza? Renato Adorno, já leu algum livro sobre futebol? Sim, vários. Se sim, recomendo algum, não precisa ser sobre tática necessariamente. Cara, eu tenho alguns livros aqui, eu vou recomendar esse aqui, ó. Para quem gosta de
coisas que vão além do campo e bola, quer entender um pouco mais sobre política no futebol. Jogada Ilegal. Ele é do Luiz Aguilar, beleza? Não sei se está dando para ver aqui. Luiz Aguilar. Ótimo livro. Recomendo muito esse livro, beleza? Sobre tática tem vários, né? Taticamente, que é do PVC. Tem o Pirâmide Invertida. Tem os 2 livros do Guardiola, que eu gostei muito de ler. Eu tenho um livro que está até emprestado com um amigo meu há anos e ele não me devolve. Que é o Guia Politicamente Incorreto do Futebol. Muito bom. Tem esse aqui também que é a biografia do Newton Santos. Muito bom. Né? Minha Bola, Minha Vida. Tem um que eu dei para um outro amigo meu que é sobre a temporada 2003-2004 do Real Madrid, né? Quando o Beckham vai para lá. Que é o livro Anjos Brancos. Muito bom, excelente. Então esse aí são algumas recomendações aí de livros que eu já li sobre futebol, beleza? Araújo Juliano 12. A maior injustiça do futebol é a Holanda não ter vencido uma Copa? Cara, a Holanda com certeza é a nação futebolística mais tradicional que não tem uma Copa do Mundo. Daí a classificar isso como injustiça eu não concordo, tá? Porque a Holanda tem 3 finais de Copa, 74, 78 e 2010. E nenhuma das 3 ela foi roubada, então não dá pra chamar de injustiça. Futebol é um jogo que o objetivo é marcar mais gols do que sofrer. Fazer mais gols do que o adversário. Se em 90 minutos ou 120 a Holanda jogou as finais, não teve sacanagem de arbitragem, e ela não fez mais gols do que o adversário, não foi injusto. Beleza? Claro que poderia ter tido uma Copa ou outra. Eu sei que você quis dizer sobre plasticidade, sobre qualidade, ter sido coroada com um título ou não. E aí, por exemplo, a seleção de 74 poderia ter ganho a Copa, mas a Hungria de 54 poderia ter ganho, o Brasil de 82 poderia ter ganho. E aí, se a gente for classificar tudo isso aqui como injusto, cara, o futebol nunca vai ser justo. Porque vários bons times não terminaram campeões e nem por isso deixaram de ser grandiosos e deixarem seus legados, como a própria Holanda de 74 deixou, beleza? Mais uma aqui dele. Brasil em 82 perdeu contra a Itália por erros individuais? Só por erros individuais? Não, não só por erros individuais. Aquela seleção ela tinha problemas táticos e de equilíbrio, e de defesa, e de estratégia de ataque muito claros, né? Os 2 laterais apoiavam ao mesmo tempo, não tinha uma cobertura, não tinha a ponta direita. Os 2 meias tinham que se revezar para fazer a ponta direita. Né? O segundo atacante ficava sempre bem aberto ali pela esquerda. Não tinha um volante de maior pegada na contenção, né? Eram o Falcão e o Cerezo, que eram 2 volantes que saíam mais para o jogo. Até por isso o jogo era mais bonito, mais técnico, menos defensivo, mas era pouco equilibrado na defesa. Então, não foi só por erros individuais que a seleção perdeu aquela Copa. A última aqui do Juliano. Qual é a figura do Botafogo na Libertadores? Arthur Jorge. Sem ele, com certeza a gente não estaria onde está. E, se a gente for falar de jogadores em campo, cara, eu não consigo destacar um só, porque o time realmente é muito bom. E parabéns ao scout que descobriu jogadores pouco conhecidos, né, no mercado nacional, que foi pensar jogadores em mercados desconhecidos do grande público, muitos deles a custo baixo ou a custo zero. E obrigado também ao John Textor, né, que pôde também dar o aporte financeiro para a gente fazer as contratações mais caras, mais midiáticas e mais conhecidas, né, os que com certeza não estariam aqui se não fosse o poder aquisitivo que o Botafogo tem hoje. Mas sem o trabalho do Arthur Jorge, eu acho que com um técnico ruim, a gente com certeza não estaria onde está hoje, na iminência de estar numa final de Libertadores pela primeira vez na história. Futebol traduzido, ele deixa 3 perguntas aqui. Essa primeira eu tive até que perguntar para ele, porque ele escreve aqui de um jeito que eu não consegui ler exatamente. Aí eu disse para ele no privado que eu não tinha entendido muito bem, mas o que ele pergunta é mais ou menos assim: se eu acho que o Flick tem feito um trabalho no Barcelona parecido com o que ele faz no Bayern, mesmo sem que o Barcelona tenha aquilo como uma identidade de jogo própria, como foi no caso do Bayern, né? Por conta do Bayern ser um clube alemão e ser mais fácil para ele reproduzir esse estilo de jogo mais intenso, vertical, de transições rápidas.
E eu acho que ele está imprimindo realmente a cara dele e foi contratado para isso. Se o Barcelona quisesse continuar com a mesma filosofia de jogo, não contrataria o Flick. Manteria o Xavi ou contrataria outro técnico, né, que trabalha de forma parecida, que é o que não falta no futebol atual, beleza? Contratou o Flick para dar essa repaginada e vem conseguindo dar essa repaginada. Aí mais uma aqui do futebol traduzido. Já assistiu alguma coisa sobre o Fábregas como técnico? Tem alguma opinião sobre? Não, cara, não assisti. Eu sei que ele tá no comando aí do Como, um clube que investiu bastante, né, para esse retorno aí na primeira divisão do campeonato italiano, mas eu não tenho assistido jogos do Como. Inclusive você me abriu os olhos aí para eu poder ver mais jogos do Como e ver como é o trabalho do Fábregas. Me deixou curioso. Assim como eu estava curioso para ver o trabalho do Gerrard no Rangers, acabei não vendo. E aí quando ele foi pro Aston Villa, deu esse salto, né, para a Premier League, acabou me decepcionando. Não sei se vai ser a mesma coisa com o Fábregas, né, mas é um técnico ali em começo de carreira, toda a sorte do mundo para ele. A terceira aqui deles, futebol traduzido. Você já viu algum padrão tático recorrente dos portugueses e argentinos como técnicos no Brasil? Cara, os portugueses me parecem muito mais abertos a se adaptar ao elenco que tem, né, serem mais maleáveis e fazer aquilo que eles têm que fazer para fazer o material humano render o melhor que eles podem, do que virem com uma ideia tática própria de uma escola portuguesa e tentar impor essa ideia independente das características do material humano que eles têm. Não é o caso dos técnicos portugueses, beleza? Já os argentinos, a gente tem até vídeo aqui sobre isso, eles vêm de 3 escolas, né? A escola do César Menotti, né? A escola do Carlos Bilardo e a escola do Marcelo Bielsa. São 3 técnicos de características bem diferentes. O Menotti dava muito mais ênfase a um jogo mais ofensivo, né, de maior desempenho do que necessariamente do resultado. Eu vejo técnicos como o Eduardo Cudê, por exemplo, e até o Vojvoda um pouco, muitos dessa escola menotista. O Bilardo é um técnico mais cauteloso, mais defensivo, que dá mais ênfase para o resultado do que para o desempenho. É mais importante fazer o que tem que fazer para ganhar ou para não perder do que necessariamente jogar bem ou jogar bonito. Aqui no Brasil, são poucos técnicos argentinos que vêm com essa ideia de jogo, né? Mas o Simeone, por exemplo, é totalmente um técnico bilardista. E o Bielsa bebe muito ali da fonte da escola holandesa, da escola espanhola holandesa, né? Desse legado aí da seleção de 74, por exemplo. Seleção holandesa de 74. Depois ficou popularizado como o jogo posicional. Mas é ele que importa isso para o futebol sul-americano, sobretudo para o futebol argentino. O bielcismo é isso. E aí técnicos como Jorge Sampaoli, por exemplo, são técnicos bielcistas. Então, são essas 3 escolas, né, que os técnicos argentinos vêm e eles levam isso para os seus trabalhos, beleza? Carlos Loscar. Antigamente, os melhores jogadores saíam das classes mais baixas. Você acha que isso mudou? Não acho que isso mudou. Acho que os principais jogadores, ou a maioria dos jogadores, continua saindo das classes mais baixas, aprendendo a jogar descalço na rua, ou em quadra, ou em campo de terra batida, ou com um golzinho de chinelo, ou em quadra de futsal. Eu acho que tecnicamente os jogadores continuam saindo desses nichos, mas o futebol ele é tão plural e tão popular que qualquer criança de qualquer classe social, mais rica, mais pobre, pode aprender a jogar futebol muito bem e se tornar grandes profissionais, beleza? Então, não necessariamente os melhores vão sair das classes mais baixas, tá? Eu acho que o futebol ele só se difundiu tanto e se popularizou tanto que ele não é só uma coisa do pobre. Ele é para todos, beleza? Mais uma aqui do Carlos Loscar e ele curiosamente cita o Simeone, né? Acha que o Simeone ainda vai conquistar a Champions League algum dia? Cara, não sei. Mas eu considero o Simeone o melhor técnico defensivo do mundo, ainda. Eu acho que as estratégias dele são muito boas. É muito chato enfrentar o Simeone em mata-mata, de Champions League, de Copa do Rei. Até por isso ele engrossa o caldo muitas vezes aí para Real Madrid, para Barcelona, né, e outros clubes aí europeus, né, quando o enfrentam no mata-mata. Bateu na trave 2 vezes, ficou
um minuto, né, de ser campeão em 2014, levou a disputa para os pênaltis em 2016, de lá para cá acho que jogou 1 ou 2 semifinais, não voltou a outra decisão. E aí depende, né, cara, se ele continuar no Atlético de Madrid, o quanto o Atlético de Madrid vai abastecer ele de talento, perdão, e de bons materiais humanos para continuar disputando em alto nível. E se ele sair de lá, depende de que clube, para qual clube ele vai. Ele tem prometido ir para Inter de Milão já faz um tempo, né? Porque ele foi jogador da Inter e tal. E aí tem que ver qual vai ser o material humano que ele vai ter na Inter que vai, né, possibilitá-lo chegar à conquista de uma Champions. Mas é um excelente técnico. Pode chegar a um título ainda na carreira ou não. Aí a gente nunca vai saber. Ou melhor, a gente tem que esperar para ver, para a gente poder saber. Mas hoje não tem como ter essa resposta, beleza? Gabriel 2Qzin. Na sua visão, o que causou o ano fraco do Fluminense de campeão da América a lutando para não cair? Cara, é muito difícil responder essa pergunta, mas eu tenho algumas teorias. Primeiro, o time do Fluminense ele já era bastante envelhecido quando ganhou, né, no ano passado. Obviamente o tempo vai passando e os caras vão ficando cada vez mais velhos. E aí jogadores como o Marcelo, por exemplo, já não é mais o mesmo. Teve aquele impacto ali na primeira temporada, hoje ele já não é titular absoluto. Né, o Felipe Melo era titular do time, né, na zaga no ano passado, hoje tem tricolor que odeia ele, não quer nem ver mais ele no elenco e tal, virou reserva. Quando entra, vem dando alguns moles também. Teve o desgaste do trabalho do Diniz, eu acho que muito também por conta de ter ficado um pouco mais manjado e ele não ter um plano B. O plano B dele é sempre fazer o plano A melhor ainda. E teve a questão ali, né, que talvez possa ter tirado um pouco do ânimo dele, não só do desgaste do tempo, né, que ele ficou no Fluminense, o trabalho talvez tenha batido no teto pelo tempo ali que ele ficou no clube, mas também a questão dele não ter conseguido se firmar na seleção, né? Ele era o plano B ali para a seleção e não foi continuado. Ele não seguiu nem como interino até o final do que estava acordado, ele foi dispensado, ficou só no Flu, e aí as coisas não deram certo. E como ele mesmo disse, né, numa entrevista depois que ele saiu do Fluminense, ele não teve os reforços que o clube precisava ter. Não repôs tão bem assim a saída do Nino, teve o Thiago Silva depois e tal, nem lembro se ele chegou a trabalhar com o Fernando Diniz, mas também é um cara mais veterano, teve uma boa sequência aí de jogos, né, inclusive sequência não só de boas performances, mas de jogos consecutivos em espaço curto de tempo. Estourou, tá lesionado já há algum tempo, tá sem jogar. Mas, pô, perdeu o Nino, não trouxe um outro zagueiro de boa idade e boa qualidade. Né? O André deixou o clube posteriormente, né? Já depois da saída do Diniz também. E contratou muitos jogadores por oportunidade de mercado, né? Principalmente na primeira janela. Renato Augusto, Terãs, Douglas Costa, jogadores que não necessariamente resolveriam problemas no Fluminense. São muitos jogadores de muita grife, talvez tentando competir ali midiaticamente com o Flamengo, né, que tem um elenco muito estelar, e aí o Fluminense, que não tem tanto poder aquisitivo assim, viu esses jogadores como possíveis de serem trazidos para o que ele pode pagar, já numa idade mais avançada, com certeza fazem barulho no mercado, dão um respeito ali para o adversário e mescla bem, né, com a ótima categoria de base que eles têm. Mas, por exemplo, outro nome aqui que não está rendendo tão bem, como nas 2 últimas temporadas, o Germancano chegou a pegar banco de reservas. Então, cara, tem muitas explicações aí para essa má fase do Fluminense. Não tem uma questão só que possa explicar tudo isso. Mas eu acho até que não vai cair, tá? Porque tem mais talento do que os concorrentes, né? Tem mais de onde tirar do que os adversários diretos. E já tá com um bom respiro ali para a zona do rebaixamento, já está numa posição até mais confortável na tabela, mas tem que ficar com o olho aberto. Música mata! Existe previsão para que a América do Sul consiga reverter o abismo entre eles e o Brasil em clubes? Não existe previsão, mano, porque eu acho que esse abismo ele é decorrente de 2 fatores. Primeiro, a força financeira que o Brasil tem, né, o real, é muito mais valioso do que as outras moedas, né, no Mercosul, na América do Sul. E fora isso, o fato dos outros países não terem se abertos para as SAFs, né, coisa que os brasileiros fizeram. E tem muitos clubes aí que não tinham poder aquisitivo e passaram a ter, né, por conta das SAFs. E isso, obviamente,
com mais poder de investimento, você compra mais talento, você compra melhores profissionais, você faz um time mais forte. E segundo, cara, essa festa de vagas que a América do Sul tem para brasileiro, eu acho que deveria ser um pouco mais equilibrada essa questão das vagas na América do Sul. A gente tem 7 vagas, 5 diretas, podendo ser 9, dependendo de quantos brasileiros a gente consegue por temporada, né, baterem campeões, né, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. E aí, se você tem mais times, maiores as suas chances de ganhar, né? Se você tem 9 na Libertadores, é possível que os 8 quadrifinalistas sejam de um país só. Isso é muito ruim. Eu acabaria com essa festa de vagas ali pro Brasil. Eu votaria com o G4 no Campeonato Brasileiro. Eu tentaria equilibrar o quantitativo nos outros continentes, para a coisa ficar um pouco mais nivelada. Porque se a gente for só pensar que o 8º colocado do Brasileirão é melhor do que o campeão boliviano. Pô, se a gente for pensar assim, os 20 times da Série A tem que estar na Libertadores e pelo menos uns 5 países aí da América do Sul não tem que ter representantes na Libertadores. E não é isso, não é assim que funciona. Não é essa a proposta da competição. A proposta é ter as elites de cada país. Se o meio de tabela do Brasil é mais forte do que a elite de um outro país, a gente não deve premiar a mediocridade daquele país e não premiar a elite, embora ela seja menos competitiva, de outro país, beleza? Não é essa a proposta da competição. E aqui o meu quadro caiu, vamos colocar no lugar, porque é importante para o cenário a gente ter os escudos dos 2 maiores clubes desse planeta. A outra aqui do Música Mata. Por que o curso da AFA é reconhecido pela UEFA e a CBF não? Cara, você me botou para pesquisar a resposta dessa pergunta. E eu não achei a resposta, mas eu tenho uma teoria que me ajudou com a pesquisa que eu fiz. Vamos lá. O curso de técnicos da Argentina, da AFA, da ATFA, melhor dizendo, existe desde 1963. E é obrigatório para se trabalhar na elite argentina desde 94. Eu não achei desde quando esse curso é reconhecido pela UEFA, beleza? O curso da CBF existe desde 2009. E é obrigatório para técnicos brasileiros, né, trabalharem na Série A desde 2019. E técnicos com 60 anos ou mais são liberados de fazer esse curso. Só que aí vai uma informação que desmente um pouco o teor da sua pergunta e que eu mesmo não sabia. Eu até peço desculpas por difundir essa informação nos últimos anos aí, porque eu não sabia. O curso da CBF é reconhecido na UEFA desde 2021. Antes disso, não. E eu acredito, obviamente, que os cursos da Argentina foram reconhecidos bem antes disso também, né? Antes de 2019. Eu acho que este é o fator principal para a gente ter tantos técnicos argentinos trabalhando na Europa e poucos técnicos brasileiros. O curso deles é mais antigo e é reconhecido há mais tempo do que o nosso. O nosso curso é relativamente novo, tem uma obrigatoriedade muito, muito, muito recente para se trabalhar por aqui. Vários dos nossos principais técnicos sequer o fizeram e muitos deles ficaram obsoletos. E aí a qualidade do curso também diminui bastante à medida que... Imagina quem são os técnicos que lecionam nesses cursos. Eu já ouvi dizer que Lisca e Anderson Moreira, por exemplo, palestram nesses cursos para técnicos como o Renato Gaúcho, como Tite, como Dunga, né, que tem que sentar para aprender com o Lisca e Anderson Moreira. Que, com todo respeito a eles, são técnicos que nem sei se hoje estão trabalhando em clubes da Série B, mas que nos últimos anos fizeram trabalhos na segunda divisão do futebol brasileiro. Então é complicado, cara, a gente comparar a qualidade dos cursos nesse sentido. Não à toa, a Argentina é a nação com mais técnicos trabalhando no mundo, são cerca de 15 mil profissionais no mundo inteiro. Em 68 países, melhor, em 22 países diferentes, são 68 técnicos argentinos. O Brasil, por exemplo, tem 16 técnicos trabalhando em outros países. É um abismo realmente muito grande. E é claro que os técnicos brasileiros ficam mais desprestigiados à medida que você olha para o campeonato nacional e você vê
quantos técnicos estrangeiros estão trabalhando nos principais clubes, estão tendo sucesso, estão conquistando os títulos, estão tirando o mercado dos nossos técnicos brasileiros. Você vê a inconstância do trabalho desses técnicos que não conseguem ser longevos dentro do mesmo clube. Eu sempre disse, sempre defendi que 1 ano é o tempo mínimo para um trabalho ir crescendo gradativamente. O trabalho tem começo, meio e fim, com raríssimas exceções. E não é isso que acontece. Técnico que fica 1 ano no clube já está há muito tempo, né, no mesmo clube aqui no Brasil. Isso é mal visto lá fora. Então, por que eles apostariam nos nossos técnicos aqui? Beleza? Mas me colocou aí para pesquisar. Eu peço desculpas, né, por ter falado, principalmente pós 2021, que o curso da CBF não é reconhecido na UEFA. E é. A CBF pleiteou isso na FIFA. E hoje esse curso é reconhecido na UEFA, beleza? Tem vários níveis ali, diferentes, cada nível ali com a sua exigência, com a sua... como eu posso dizer? Com seus pré-requisitos, né, para se fazer, para se começar o curso e ter a licença maior ou menor, mas o curso é reconhecido na UEFA sim, beleza? Osvaldo 7163. Quais as principais diferenças entre alas e laterais? Ala é um tipo de lateral, né, que é o lateral mais ofensivo, que ataca mais a linha de fundo, no corredor externo. Normalmente é apelidado de ala quando começa no meio campo, né, num sistema com 3 zagueiros e volta para montar a linha de 5. Mas o lateral ala também pode partir de uma linha de 4. Cafu e Roberto Carlos nem sempre jogaram, né, no meio campo, quase sempre jogaram na linha defensiva e são laterais alas. E esse é só um tipo, né, de laterais. Existem também os laterais base, que são os que acumulam função ali de zagueiros, ficam ali como terceiros zagueiros muitas vezes, nas variações, né, para saída de 3. E os laterais invertidos, que são os que apoiam por dentro, ali fazendo quase que funções ali de volante. Então, tomara que tenha ficado bem explicado, mas se não ficou, nós temos alguns vídeos sobre isso aqui no canal, dá uma pesquisada aí, beleza? Mais uma aqui do Osvaldo. Qual equipe praticou o futebol mais bonito na sua opinião? Para mim foi o Barça de Messi, Pedro e Villa. Cara, para mim esse Barça, né, de 2010, 2011, que você cita, é o mais dominante, né, o Barça do Guardiola e tal. Mas é o Prime Barça do Guardiola. O melhor dali das 4 temporadas do Guardiola no Barcelona. Mas eu acho que até que o Barça do MSN, né, do Luiz Henrique, 14, 15, Messi, Suárez e Neymar, é mais bonito, mais plástico de se ver do que esse Barça. Mas assim, o time, não necessariamente clube, que eu mais gostei de ver jogar por ser bonito, cara, a seleção brasileira pré-Copa de 2006, ali, 2004, 2005, ali naquele ciclo, cara, era muito gostoso de ver jogar. E acho que até por isso muita gente sente falta, mas retrata com a seleção de 2006, que de fato não deu certo, a seleção da Copa, né, que teve aqueles 4 ali que quase nunca jogaram juntos, né, Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo. Quase sempre esse quarteto no pré-Copa teve o Robinho e não teve o Adriano ou não teve o Ronaldo. Por vezes não teve o Ronaldinho. Mas, cara, esse pré-Copa de 2006, aqueles 2 últimos anos ali antes da Copa de 2006, foram do time mais encantador e mais bonito que eu vi jogar, plasticamente falando, beleza? Mas se eu fosse escolher um clube assim, eu acho que o Barcelona de 14 e 15 é mais bonito, embora menos dominante, do que esse de 2011 que você cita, beleza? Alain Delon. Ele faz 3, mas uma é repetida. E na verdade, as 2 são uma só, né? A outra é complemento da primeira. Com o calendário cada vez mais apertado, você é a favor do fim dos estaduais ou sua redução? E como montaria o calendário de jogos no Brasil? Tem 2 vídeos sobre isso aqui no canal, tá? Como eu montaria o calendário, tem um vídeo especificamente sobre isso, eu peço que você assista, foi tema do meu TCC na faculdade, inclusive. Tem 2 vídeos sobre isso. Um, que é adequando ao calendário europeu, mas depois eu mudei de ideia, acho que não é o viável. Não dá pra ter o calendário europeu aqui no Brasil, por questões de clima, verão e tudo mais. E também questões de tradição, né? Tradição não se muda por decreto. E o segundo vídeo, como é que eu realmente estruturaria o calendário brasileiro. Mas respondendo a sua primeira pergunta,
os estaduais têm que ser repensados e reduzidos. Eles não podem acabar, porque a gente não pode pensar no futebol brasileiro só para os clubes de Série A e Série B. Muitos clubes dependem do estadual para poder ter calendário. E eu acho que eles são pequenos demais para esses clubes que só jogam os estaduais e grandes demais, extensos demais, apertam, espremem o restante da temporada para quem tem calendário mais cheio. Então, eu acho que você pode ter fases maiores, mais complementares, durando ali o ano todo, para os clubes menores, os que realmente precisam dos estaduais, os que não têm calendário anual para jogar, principalmente. Isso viria acompanhado de uma redução da duração das divisões de acesso, sobretudo a Série B. Acho que a Série B é extensa demais para clubes que necessariamente poderiam dar um pouco mais de atenção ali para outros campeonatos, né, durante o ano. E aí, com uma extensão do estadual, esse seria o caso também. Fora questões financeiras, né? Não é sempre que um clube da Série B pode se dar ao luxo, por exemplo, de jogar no sul do país e no norte, no nordeste, e ficar fazendo esse translado todo. Até por isso a Série C e a Série D elas são meio que regionalizadas, ou pelo menos eram. Não sei como é que tá hoje. E só ali nas fases finais os clubes grandes, né, os clubes de primeira e segunda divisão, por exemplo, poderem entrar para poder jogar menos partidas. Hoje a extensão de um estadual é quase de um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. São 12, 14, 16 jogos, 16 datas, por aí. Pô, é muita coisa. Eu acho que ser reduzido ali para umas 6 datas, 8 datas no máximo, para esses clubes que têm calendário anual, é o ideal. E ali colocar umas 20, 30 datas para os demais clubes é o ideal. Até porque tem estado com um clube grande que só joga o estadual. E aí muitas vezes o cara não dá importância para esse clube para poder torcer para um clube de fora. Então até para manter a torcida desses clubes interessadas, para manter as TVs desses lugares interessadas em querer mostrar os jogos, né, desses estaduais, para rolar mais dinheiro, mais comércio também, né, dentro desses clubes, e não só os clubes, né, dos grandes centros fazerem dinheiro fora de seus estados de origem. O estadual ele é muito importante para tudo isso, beleza? Adailson 690. Você não acha que já passou da hora de acontecer a união entre Conmebol e CONCACAF? Não. Conmebol é uma coisa e CONCACAF é outra, não deve se misturar. Eu sei que há esse debate, muita gente é a favor, né, de, por exemplo, a gente ter uma Libertadores maior com os clubes da CONCACAF, mas a CONCACAF é muito mais do que México e Estados Unidos, tá? Suriname, Guiana Francesa, que pertencem à América do Sul, jogam competições da CONCACAF. América Central é CONCACAF. Então não é só MLS e Liga MX na CONCACAF não, tá? Se a gente for unir tudo, a gente vai ter muitos países periféricos pleiteando vagas nas competições continentais, a gente vai ter menos vagas para os países mais fortes, e aí para quem defende, tem que ter mais clube brasileiro na Libertadores mesmo, porque eles são os mais fortes, são os melhores, quem carrega a competição nas costas. Imagina se juntasse Conmebol e CONCACAF. A gente teria menos brasileiros, menos argentinos, menos uruguaios, e teria times de Costa Rica, Honduras, Suriname, Canadá, tudo na Libertadores. Será que seria legal? Eu acho que não, beleza? E eu acho que esse papo aí só começou depois que o Messi, o Suárez foram jogar lá no Miami. Almeno Campos, um abraço aí pro Almeno, mais uma vez aí participando, dando uma moral. A defesa do Bayern não era para ter se acertado nessa altura da temporada? Cara, nessa altura da temporada parece que a gente já tá em fases mais avançadas e não, o Kompany acabou de chegar. Mas devia estar mais acertada sim, porque o Kompany fez algumas mudanças no elenco do Bayern e no time, de coisas que tinham se acertado na reta final da temporada passada. Por exemplo, o Bayern dispensou ou liberou o De Ligt pro United, o Mazraoui também, e não repôs essas posições. O De Ligt se acertou muito bem ali na zaga com o Dyer. O Dyer hoje é banco. O Pamecano e Kim estão montando a dupla de zaga hoje titulares. São dois jogadores que não foram bem na temporada passada. O lateral direito, que na reta final da temporada passada vinha sendo o Kimmich, que voltou para jogar como volante, faz a saída de bola ali como um terceiro zagueiro à direita, mas estava jogando na lateral direita. Hoje quem está jogando de lateral direito é o Rafael Guerreiro, que é o lateral esquerdo.
O Davis, a gente sabe que além da inconstância dele de fazer partidas seguidas, né, por questões clínicas e físicas, é um jogador que se lesiona demais. Era um ponta que foi adaptado à lateral e desde 2020 não consegue repetir outra grande temporada como foi aquela. Demorou para achar ali uma dupla de volante, né? O Goretzka hoje é reserva, o Pavlovic é muito jovem, é quem está fazendo a dupla com o Kimmich. Na ausência do Pavlovic joga o João Palhinha, que acabou de chegar. Então há muitos problemas aí nessa defesa do Bayern para se acertar e o Kompany acabou de chegar. Então, nessa altura da temporada, que foi o que você perguntou, Almeno, eu acho que ainda há tempo aí para acertar essa defesa, mas tem muita coisa aí para acertar com certeza, beleza? E a última aqui de hoje, Gabriel Baltazar. Estaria preparado para o caso do Botafogo ganhar título importante esse ano e não ganhar nada no ano que vem? Pô, mano, minha preocupação não é não ganhar nada no ano que vem, porque eu tenho 28 anos de idade e só vi o Botafogo ganhar Carioca. Tá? Então, assim, eu quero muito gritar campeão esse ano, mas se não for, eu entendo que esse processo e esse momento do Botafogo SAF, que está no seu terceiro ano, diga-se, é a longo prazo. Eu acho que o trabalho está nos trilhos certos. E se não for agora, vai ser em breve, cara. O Botafogo tem que estar sempre na Libertadores, sempre brigando pelo título brasileiro, sempre nas fases agudas dos mata-matas que disputar, né? Então, chegou numa semifinal de Libertadores agora, tem que estar constantemente ali, brigando por semifinal, final, para poder ser campeão. Eu tenho essa tese, que o time que ganha a Libertadores é o time que está constantemente nela. Não dá para o Botafogo jogar uma Libertadores em 2014, outra em 17, outra em 24 e outra só daqui a 4, 5 anos de novo. Ele tem que estar na Libertadores do ano que vem, e no outro, e no outro, e no outro. Uma hora ele vai ser campeão. Pode ser esse ano? Pode, mas aí já seria furar a fila, beleza? E eu quero muito que seja. Vou ficar frustrado se não for. Vou ficar frustrado se não ganhar o Brasileiro de novo, como não ganhou no ano passado. Mas tem que estar sempre brigando ali para poder ser campeão, beleza? Agora, se ganhar esse ano e ano que vem não ganhar, paciência, cara. Foi o que eu falei ali pro Flamengo. Nenhum time tem a obrigação de ganhar títulos grandes todo ano. Mas os times que têm maior investimento, que são muito mais fortes do que os adversários, eles têm a obrigação de ter constância, de estar sempre na briga. A obrigação é essa. Ganhar ou não depende só do seu time, do seu investimento, do seu bom trabalho, porque você tem outros adversários que também fazem bons trabalhos, tem bom investimento, tem um elenco forte, tem um bom técnico, tem constância, tem mais anos ali de experiência disputando. E o Botafogo chegou como intruso nessa briga relativamente há pouco tempo. Então, pô, se ganhar 1 ou 2 títulos esse ano, puta que pariu, eu vou ficar feliz pra cacete. Se não ganhar, caralho, vou ficar muito triste. Mas vou entender que no ano que vem, nos próximos, tem que estar ali brigando, né, sempre pra ser campeão de novo. A galera aqui, deixa eu ver aqui quem foi que perguntou sobre o Fluminense. O Gabriel perguntou aqui sobre o Flu, né? Que, pô, foi campeão da América no ano, no outro tá brigando para não cair. Isso não pode acontecer com o Botafogo, tá? Ser campeão da América esse ano, ou campeão brasileiro, e no ano seguinte tá brigando para não cair, isso é inadmissível, tá? O Botafogo tem que estar sempre brigando ali. Aí, é campeão esse ano, pô, no ano que vem é vice, ou é quarto, ou é terceiro, acontece, beleza, tá ótimo. Mas esteve brigando em algum momento, esse é o objetivo, beleza? Tem que estar brigando sempre. Quem tá sempre ali batendo na porta, uma hora é campeão, beleza? E é isso, rapaziada. 43 minutos, um pouco grande demais, mas mais curto do que na semana passada. Obrigado a todo mundo aí que mandou pergunta, obrigado a todo mundo aí que assistiu o vídeo até aqui. Reforçando o convite, segunda-feira tem live lá no Pautas e Táticas às 8 da noite. A gente vai trocar uma ideia aí com a Alana Fonseca sobre futebol de forma geral, tá? Não vai ser só uma entrevista com ela, a gente não vai falar só sobre ela, o tema da entrevista não vai ser ela. É uma convidada, uma jornalista que entende muito de futebol, vai bater esse papo aqui com a gente. Convido todos vocês aí a assistirem, também trocarem uma ideia, mandarem suas perguntas no chat, né, lá da live de segunda, beleza? E eu espero vocês aqui na semana que vem. Muito provavelmente o vídeo de semana que vem da caixinha também será na sexta-feira. Gravarei na sexta e postarei também na sexta. E nas semanas seguintes a gente vê como é que faz, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!